e amigos do Facebook, eu hoje vou retomar o tema democracia, que é um tema muito amplo. Eu já toquei na questão da democracia representativa, de nós elegemos os governantes, os legisladores, da democracia participativa, de nós opinarmos não apenas no período de eleição, mas através de outros canais institucionais e de movimentos sociais, darmos palpite na vida pública a todo momento, da democracia social, né, de promover melhorias na condição de vida da camada da população mais pobre, diminuir a distribuição de renda, a concentração de renda, melhor dizendo, no país. A distribuição nossa é muito desigual no Brasil, isso é fundamental. Falei também do crescimento, do planejamento da cidade, de nós incorporarmos nesse crescimento os diversos interesses, não apenas de grandes empresários, interesses de toda a população. Não é? E hoje eu quero abordar um aspecto da democracia que diz respeito à inclusão sobre diversos aspectos e o combate à discriminação, ao preconceito e até ao racismo, né? Ainda presente no meio de nós. Então, isso também é ser democrático, respeitar todas as pessoas. Nós somos diferentes, temos as nossas especificidades e não devemos ser constrangidos, desrespeitados ou mesmo agredidos por nossas diferenças. A sociedade tem que ter uma solidariedade, uma convivência social que inclua todas as pessoas, que considere com o mesmo nível de cidadania todas as pessoas em todos os níveis sociais, mas também pensando na questão do sexo ou do gênero, como vocês preferirem, da orientação sexual, da raça ou do povo originário e também da questão da capacidade física, da deficiência física. Então, nós temos que ter uma sociedade solidária de inclusão, não de discriminação. Esse é um aspecto muito importante da democracia. Somos diferentes e, mesmo assim, temos que todos sermos tratados pela sociedade e pela legislação de maneira igualitária enquanto cidadãos, enquanto cidadãs. Bom, eu queria começar justamente pela questão do sexo, pelo papel das mulheres. Acho que nós avançamos muito nesse aspecto. As mulheres hoje têm na sociedade um papel muito mais valoroso ou mais participativo do que antes. Antes as mulheres tinham uma posição mais secundária na sociedade. E graças, inclusive, à luta social, à luta das mulheres, às lideranças feministas, as mulheres avançaram muito na sociedade, conquistando mais postos de trabalho, mais cargos públicos. Não é? Então, a gente tem uma história de conquistas do movimento das mulheres, mas insuficiente ainda. Ainda nós temos discriminação. Se nós pegarmos, por exemplo, os salários das empresas, se pegarmos no mesmo cargo, os homens ainda continuam ganhando mais do que as mulheres. Os serviços domésticos continuam, e os cuidados dos filhos continuam sobrecarregando mais as mulheres do que nós homens. Essa que é uma verdade. Né? Ainda a gente mantém um espírito machista. Às vezes nem percebemos, mas não dividimos como deveríamos dividir com as mulheres os cuidados com os filhos e os cuidados com a casa. Mesmo na legislação, na eleição, nós temos hoje uma garantia que todos os partidos, para os cargos legislativos, têm que indicar no mínimo 30% de um dos dois sexos. Normalmente, isso na prática é 30% de mulheres. Pode ser o contrário.
né? Não pode ter uma chapa só de mulheres, mas é muito difícil acontecer. O que a gente observa é que essa legislação, muitos partidos ainda apresentam dificuldades de cumpri-la. Acho que é um atrapalho. Então, o problema não é a legislação, o problema é que muitos partidos não dão espaço às mulheres como deveriam no seu dia a dia. Por isso que chega na época da eleição, não encontram candidatas femininas. Então, a valorização do papel da mulher na sociedade tem que continuar acontecendo. Nós avançamos, mas não o tanto quanto deveríamos. Queria falar também sobre orientação sexual, né? Existe muito preconceito e aí muita violência contra o público LGBT. Então, a gente observa que há um tratamento muito preconceituoso, muito discriminatório contra esse público. E nós temos que respeitar a orientação sexual das pessoas. As pessoas têm o direito de ter a sua orientação sexual e isso deve ser respeitado pela sociedade. E criminalizado, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente sobre isso, criminalizado as ofensas, as agressões, a discriminação a uma pessoa pela sua orientação sexual. As pessoas têm todo o direito de ter sua orientação sexual e isso tem que ser previsto na instituição. Tem que ser uma norma pública. E eu queria falar também da questão racial, né? Embora o termo raça cada vez está mais caindo em desuso, se prefere hoje chamar de povos, diferentes povos, né? A raça é uma única, a raça humana, não é? Mas ainda nós temos uma grande discriminação e muito preconceito no Brasil. Em relação a outras raças, né? Mas especificamente quem sofre maior preconceito, maior discriminação no Brasil é a raça negra. O racismo está presente entre nós, diminuiu muito, até porque virou crime, né? Virou crime a prática do racismo, a prática explícita do racismo. A pessoa pode ser incriminada, pode ser processada e presa por praticar esse ato odioso, né? Que é o ato do racismo. E nós temos que valorizar todas as raças que contribuíram para a formação do Brasil, todas elas. Nós somos um país mestiço. Essa é a característica brasileira. Né? Todos juntos e misturados. Nós somos um país que várias raças contribuíram para a nossa formação histórica. E eu queria destacar o papel da raça negra. A raça negra que foi trazida para o Brasil à força, no regime de escravidão, especialmente durante os séculos XVIII e os séculos XIX. Foram 4 milhões de africanos, povo preto, que veio para o Brasil forçado, em condições miseráveis. Eu sempre recordo de um poema do Castro Alves, que chama-se Navio Negreiro. O Castro Alves foi um dos grandes poetas do Brasil, morreu muito novo, se eu não me engano, com 24 anos. Mas nesse pouco tempo de vida, ele fez o poema Navio Negreiro, que a gente deve sempre considerar. E os escravos vieram ao povo preto, o povo africano veio para o Brasil em condições subhumanas e viveu aqui num regime de escravidão. E foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para o crescimento da cafeicultura no estado de São Paulo, aqui em Jaboticabal, né, que foi uma das segundas ou terceira levas da cafeicultura no interior do estado de São Paulo, a importância do povo preto, do povo negro para a nossa economia. E a gente ainda vê muito preconceito, racismo explícito, às vezes, contra esse povo tão importante como os outros, né? Para a construção do Brasil. Metade da população brasileira é considerada parda ou preta, na definição
do IBGE, que é o nosso instituto de pesquisa. Eu também, e é importante que a gente combata isso institucionalmente, inclusive colocando na nossa história a história do povo negro. Eu, quando fiz história, muito tempo atrás, a gente aprendia os grandes heróis portugueses, né? Que na época chamava de herói, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, os governadores gerais, a Princesa Isabel. Então, esses eram tratados como herói, que é um erro, né? Ninguém é herói. As pessoas são humanas. Mas era só a raça branca, só o povo branco que era tratado. O povo preto não fazia parte, como o povo, os índios, os nossos aborígenes, não faziam parte da nossa história. Nós precisamos adotar uma posição diferente, contar a história brasileira sob diferentes pontos de vista, tá? Dessa grande miscigenação que formou o Brasil. Há também ainda preconceitos contra as pessoas com deficiências, né? E nós avançamos também. Vejam como a luta dá resultado. Porque esses avanços não foram do nada, né? Não foram nos dados, foram conquistados pela luta social. E na questão da deficiência, nós avançamos bastante, não é? Por exemplo, no espaço físico das cidades, dos edifícios. Hoje a gente considera na construção de uma casa, de um prédio, na construção de uma reparação de uma calçada, que as pessoas tenham acesso, as pessoas com deficiências tenham acesso, né, à linguagem de Libra. Hoje, quando a gente vê as pessoas falando na televisão, sempre tem alguém transmitindo para aquelas pessoas que não têm audição, né? Então, houve muitos avanços, mas não de maneira suficiente ainda. Há discriminação, há forte discriminação contra as pessoas com deficiência. Bom, e há uma atividade necessária, sempre necessária, que são as políticas de afirmação, né? As políticas, as ações afirmativas do Estado instituir legislação em favor de segmentos sociais, segmentos de alguma raça, de orientação sexual ou de sexo, né? Então, vou dar um exemplo que, no meu modo de entender, foi uma grande conquista no Brasil. Estabelecer nas universidades públicas, que no Brasil a universidade pública tem uma grande qualidade, né? Superior às escolas privadas, mas o acesso à universidade pública era muito para a elite. A elite social conseguia entrar na universidade pública. Os mais pobres não conseguiam. E entre os mais pobres, há muitos negros, muitos pretos, né, que tiveram sempre um bloqueio do avanço social por ter entrado na sociedade brasileira como escravos. Não é fácil romper essa barreira. Então, as universidades no Brasil discriminavam, na prática, né, através do vestibular, o acesso das pessoas oriundas da raça negra, dos indígenas, e mesmo pessoas que faziam o colegial, o ensino médio, desculpe, nas escolas públicas. E nós conquistamos cotas raciais e cotas por escola pública. Eu sempre dou um exemplo, me encanta muito. Eu já estou na Unesp há muito tempo, entrei como aluno em 1975, e no começo a Unesp não havia alunos negros, um ou outro, era raro. E agora a gente observa que há mais negros na Unesp, porque na população brasileira há mais negros, há mais alunos provenientes da escola pública, que não tem dinheiro para pagar um cursinho, que a família não tem dinheiro para pagar um cursinho. Mas agora, com os sistemas de cotas, que foi implantado no Brasil todo, em São Paulo, a Unesp adotou, foi a única universidade de São Paulo que adotou 50% das vagas para o sistema de cotas, a gente tem maior possibilidade daqueles que foram discriminados socialmente ou racialmente a entrar na universidade. Então, essas ações afirmativas
são sempre muito importantes. Infelizmente, o momento atual, a orientação do presidente da República é o contrário a isso. Né? Eu vou deixar aqui nos comentários uma reportagem sobre um veto que o Brasil e os países islâmicos, 5 países, entre eles a Arábia Saudita, o Irã, se eu não me engano, vetaram em relação às mulheres. É uma vergonha que o Brasil, depois de tanto avanço, tenha entrado nessa, junto com mais 5 países no mundo. Só 5. Nós e mais 5. Vetando um direito para as mulheres. Essa é uma orientação que está predominando nesse governo, né? Assim como ele já ofendeu pretos, ofendeu o povo LGBT. Isso a gente não pode admitir. Nós temos que ter igualdade de tratamento. Nós temos que ser respeitados com as nossas diferenças. Nós não podemos achar que somos melhores que o outro porque temos uma orientação sexual e não admitimos outra, porque temos uma cor, não admitimos outras, porque temos um sexo, não admitimos outro. Não é possível aceitar tal discriminação, tal separação. É importante que a gente trabalhe sempre com a inclusão. Respeitemos as diferenças. Não procuremos enquadrar as pessoas no que a gente acha correto. Respeitemos as pessoas como elas são. Elas têm esse direito e não podem ser discriminadas porque são de um jeito ou de outro. Afinal, ninguém é melhor do que ninguém, não é verdade? Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma outra oportunidade. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas entraram. Luiz Paulo Martins dando boa noite. O Jonathan, que está sempre presente. Araciara, Araciara, saudade de você. Né? Eugênio Ferreira, Paulo Roberto Troiano. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima live.